Então vamos lá, né? Calor, temperatura, capacidade térmica, parte 2. Gente, vamos falar um pouquinho agora de capacidade térmica. E é o seguinte, deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó que legalzinho. Lembra que eu falei para você? Pensa na capacidade que essa faísquinha tem para te queimar essa mão aqui. Pô, não queima, a gente viu que não queima no outro vídeo, né? Então eu vou dizer que a capacidade térmica dela é baixa, ou seja, a capacidade dela de dar energia para sua mão, energia térmica para sua mão, essa transferência aqui realizada pelo calor, cara, é muito pequena, dá pouca energia. Aqui já tem uma massinha maior de aço, né? Essa massinha maior de aço, portanto, ela vai dar mais energia para você, mais energia térmica através do calor, então vai queimar o papel e aqui queimaria, né? Derreteria você inteiro se você colocasse a mão ou o papel aqui, tal a capacidade térmica desse ação aqui, né? Então, cara, ó, a gente começa a pensar que capacidade térmica, ó, um tal de Czão, é igualzinho a quantidade de calor que a faísca, por exemplo, vai te dar para variar um certo tanto a temperatura dela. Como assim, módulo? Ó, se essa faísca aqui caísse de 1200 graus Celsius para, sei lá, de 1200 graus Celsius para 36 graus Celsius, ela vai liberar muito pouco calor para sua mão. Então esse Qzinho é pequeno, variação de temperatura de 1200 para 36. Esse cara aqui, ó, também suponha que vá de 1200 para 36. Então a variação de temperatura é igualzinho da de cima aqui. Só que ele dá mais energia, ele dá mais Qzão para você, ó. Né? Se dá mais energia térmica, a capacidade vai ser maior. E esse aqui nem se fala. Então, capacidade térmica realmente é a capacidade que um objeto tem, que um corpo tem, de dar mais ou menos energia para variar um certo tanto de temperatura. Tudo bem? Então essa aqui é o jeitão de calcular a capacidade térmica que você vai ver nos livros aí, tá? Mas a gente tá vendo também que capacidade térmica, cara, tá dependendo da massa, né? Porque a gente vê aqui que a massa é pequenininha, capacidade térmica pequenininha. Massa já média, capacidade maior zona aqui. Todos os corpos aqui são feitos da mesma substância que é aço. Então, cara, ó, na verdade a gente pode escrever que é m, a massa de um corpo, vezes uma constante. Bom, mas quem será essa constante? Se você pensar bem, ó, essa constante Czinho é a capacidade térmica de um corpo dividido pela massa dele. Ou seja, é a capacidade térmica por unidade de massa. Como assim, módulo? Não entendi. Por exemplo, ó, só para você ter uma ideia, o Czinho da água, tô falando, é 1 caloria por grama por grau Celsius. O que isso quer dizer? Que 1 grama de água, para variar de 1 grau Celsius, tem que receber 1 caloria. Caloria, por exemplo, do aço, 0,5 calorias por grama por grau Celsius. Ah, quer dizer que o aço precisa receber meia caloria, 1 grama de aço, meia caloria para variar de 1 grau Celsius. Não lembro se o número é esse aqui, né? Estou achando muito alto, acho que eu chutei muito alto. Mas a ideia é essa, entendeu? Então, assim, todo material, agora, toda substância, eu posso comparar substâncias, né? E mais que isso, eu estou vendo que substâncias de mesma massa, ou seja, de 1 grama, se comportam termicamente de maneira diferente. Ou seja, a capacidade térmica não vai depender só da massa. Aqui, ó. Vai depender também da substância. Como assim, módulo? Vamos melhorar isso aqui? Ó, por exemplo, água, óleo e mercúrio. Imagine que eu tenha a mesma massa, né? Ou o mesmo tamanho, os mesmos corpos com os mesmos tamanhos. E aí, cara, esse corpo aqui recebe uma quantidade de calor, esse recebe a mesma quantidade de calor, e esse cara aqui recebe a mesma quantidade de calor. Imagina a mesma massa. Não é o mesmo volume aqui, mas a mesma massa, né? Aqui está como se fosse o mesmo volume. Mas assim, ó, quando você dá essa quantidade de calor para a água, você vê que ela aumenta isso de temperatura.
o óleo já aumenta mais. E o mercúrio já aumenta mais ainda de temperatura. Quer dizer, esse cara aqui, recebendo todos a mesma quantidade de calor. Ou seja, esse cara é mais fácil de esquentar. Esse cara já esquenta menos e esse esquenta menos ainda. Isso quer dizer que a capacidade térmica, que depende da substância, quer dizer que o calorzinho específico, o Czinho da água, é maior que o Czinho do óleo, que é maior do que o Czinho do mercúrio. Ou se você pegar a mesma massa, você pode falar que as capacidades térmicas, a capacidade térmica da água é maior que a capacidade térmica do óleo, que é maior que a capacidade do mercúrio. Isso conta que a água é mais difícil de esquentar, precisa de mais energia para esquentar do que o óleo ou que o mercúrio. Em cima disso, cara, os caras montaram uma tabela em laboratório de vários materiais, em várias substâncias. Nota que a água, ó, 1 caloria por grama por grau Celsius. Ó, caloria, grama, grau Celsius. O mercúrio, por exemplo, ó, 0,033. Ou seja, cara, o mercúrio tem um calor específico muito baixo. Capacidade térmica baixa, né? Isso é legal porque ele esquenta muito fácil. Com qualquer quantidadezinha de calor, ele já pode esquentar. Por isso que ele é um bom líquido para você usar num termômetro, por exemplo. Ele esquenta e dilata facilmente, né? Ele aumenta de temperatura e dilata facilmente. E esfria também e contrai facilmente. Tá bom? Ah, tem outros aqui, sei lá, o alumínio. Eu chutei alto pro aço lá. O alumínio 0,2. O aço é mais ou menos por aí também, né? Aqui tá o ferro aí. 0, ih, chutei alto pra caramba. Mas tá bom, dá pra ter ideia, tá? Bom, e daí? Como a água, você vê que tem um alto calor específico, cara, que é Czinho da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, ele é um líquido legal para ser um líquido de arrefecimento, um líquido de refrigeração. Por quê? Porque precisa de muito calor para fazer com que a água aumente de 1 grau Celsius. Então, assim, se você joga. Isso aqui é um motor, tá? Aqui estão os cilindros com os pistões. Isso aqui tudo é água, ó. Ó, água, olha que belezinha. Ou seja, essa água está envolvendo os cilindros, ó, e refrigerando. Por que é um bom líquido refrigerante? Porque o calor vai fluir, né? A energia térmica vai fluir dos pistões ou de qualquer parte do motor para a água. E se a água. O calor vai do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Se a água esquentar muito rápido, as temperaturas vão se igualar do pistão e da água. E aí não tem mais fluxo de calor, você não consegue mais refrigerar. Então é importante que a água precise de muita energia para variar de 1 grau Celsius, por exemplo. Então, como ela vai aumentando mais vagarosamente de temperatura até chegar na temperatura do motor, nesse tempo já roubou bastante calor do motor. E aí, cara, dá para refrigerar legal. Então, a água é um excelente líquido de refrigeração, né? Um líquido de arrefecimento que a gente fala, muito usado dos motores a combustão. Bom, aqui, cara, esse barato da areia e do mar é interessante, porque a água a gente sabe que demora para esquentar, por causa do calor específico dela ser alto. A areia, então a areia tem um Czinho da ordem de 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Ou seja, 1 grama de areia precisa de 0,2 calorias para aumentar sua temperatura de 1 grau Celsius. A água precisa de 1 caloria, né? Por grama por grau Celsius. Então, você imaginar ao meio-dia, cara, tanto a areia quanto a água receberam a mesma quantidade de calor que vem lá do Sol. Não é verdade? Só que se você chegar meio-dia e pisar na areia, você vai ver que está muito quente, a temperatura está muito alta e a temperatura da água está menor. Por que a temperatura da água está menor? Porque a água precisa de 5 vezes mais energia, 5 vezes 0,2 é 1, do que a areia.
Então chega meio-dia, ambos recebendo a mesma quantidade de calor do sol, né? A areia está muito mais quente. E como perto da areia quente, encostado à areia quente, vamos dizer assim, você tem o ar que fica quente, esse ar quente sobe. A hora que ele sobe, ele dá lugar, né? Cria uma zona de baixa pressão aqui, e o ar frio que está sobre o mar, nesse caso, vem para a areia. Então, de dia, a gente tem brisas do mar para a areia. Olha como a natureza é sábia, né? Você está com aquele calorão na praia e vem uma brisinha do mar para a areia, tá? De noite é o contrário. Como a areia também, ao perder 0,2 calorias por grama, já diminui de 1 grau Celsius. Então a areia esfria mais rápido do que a água, né? De noite. E aí acontece o seguinte, como aqui esfria mais rápido, o ar aqui ainda está quente, depois que a areia deu aquela esfriada. Aqui está quente, ele sobe, e à noite você tem uma brisa que é da areia para o mar, que, né, para esse lado aqui que estaria mais quente, né? E isso aqui, essas correntes de convecção que a gente fala, cara, isso aqui ocorre entre mar e continente, isso aqui, essas diferenças de calor específico são responsáveis também por correntes de vento e correntes de ar na nossa atmosfera, tá bom? Isso aqui é muito legal também, né? Assim, veja que a gente tem um monte de água, né? Então a água é o nosso regulador térmico. Como assim? Como a água, para aumentar de 1 grau Celsius, tem que receber muita energia, a variação de temperatura na Terra é pequena. Variação de temperatura na Terra, variação pequena. E como a variação de temperatura é pequena, cara, isso permite que a vida aconteça no nosso planeta. Você imagina se a Terra variasse de, sei lá, como a Lua, né, varia de 200 graus Celsius de dia para menos 100 à noite. A gente estava, né, tava com problemas. Não ia ter vida. Aqui não. Como a gente tem muita água, cara, muito legal isso. A água passa a ser o nosso regulador de temperatura do planeta. Não deixa nem o planeta esquentar muito e nem esfriar muito. Tá bom? É isso. Então o que você precisava saber de capacidade térmica, de calor e de temperatura, tá aqui. Espero que você tenha gostado. Abração, até mais.